Perfeito. Vamos dar início à nossa leitura, então, de Histórias Clínicas do Freud e seguimos, então, dúvidas, comentários e perguntas. Abrir microfone ao pedir palavra. No início do verão de seus 16 anos, via, pela primeira vez, com tosse e rouquidão. E já naquela época, sugeriu um tratamento psíquico, o que foi dispensado, quando também essa crise de duração mais prolongada acabou de forma espontânea. No inverno do ano seguinte, após a morte de sua amada tia, ela esteve na casa do tio e suas filhas, e ali adoeceu, com um estado febril que, naquela época, foi diagnosticado com apendicite. No outono subsequente, sua família deixou definitivamente a estância termal de B, uma vez que a saúde do pai parecia permiti-lo, primeiramente estabelecendo residência permanente na localidade em que se encontrava a fábrica do pai. E menos de um ano mais tarde, passou a residir em Viena. Nesse interim, Dora tornara-se uma moça de aparência viçosa, com feições denotadoras de inteligência e amabilidade, mas que inspirava muitos cuidados aos pais. O principal indício de sua doença tomara a forma de alteração de humor e mudança de caráter. Era evidente que não estava satisfeita consigo mesma nem com os seus. Enfrentava hostilmente o pai e não conseguia mais se entender com a mãe, que estava determinada a fazê-la participar dos trabalhos domésticos. Procurava evitar contatos quando o cansaço e a desconcentração de que ela se queixava permitiam-no, ocupava o seu tempo ouvindo palestras para mulheres e cultivava estudos mais sérios. Certo dia, os pais foram tomados de susto por uma carta que encontraram em cima ou dentro de uma escrivaninha da moça, na qual se despedia deles por não mais conseguir suportar a vida. É verdade que a visão, nada estreita do pai, permitiu a suposição de que a moça não estivesse dominada por nenhuma intenção séria de suicídio. Mas ele ficou abalado. E quando um dia, após uma troca de palavras sem importância entre pai e filha, configurou-se nela um primeiro ataque de perda de consciência, em que também houve amnésia. Foi determinado, apesar da sua relutância, que ela deveria entrar em tratamento comigo. Pessoal, até aqui, alguém quer pontuar alguma coisa? Algo lhes chamou a atenção? Eu queria compartilhar aqui com vocês um insight que eu tive. Talvez a minha veia de historiador está falando aqui. Na hora que fala sobre essa questão da filha aqui, cadê? Que ela se despedia dele, na minha cabeça não passou também a questão do suicídio, mas me passou na cabeça a questão que na época me parece que era mais comum a questão de mulheres fugirem de casa, né? Às vezes, muitas vezes levadas, né? Eu estou me perguntando aqui, será que com o fato do advento dos celulares, da internet e dessa sociedade de vigilância que a gente vive, o fugir vai para o suicídio? Porque a sensação de que eu fugi de casa, mesmo assim eu vou ser encontrado com tantos artifícios tecnológicos. Cristiane, por obséquio. Nessa sua fala, bom dia a todos. Eu tive um probleminha, não consegui entrar antes, porque estava sem áudio aqui
Mas essa questão, Michel, que você trouxe é bem interessante, porque me veio também à mente a questão da adolescência. Uhum. Porque não existia ali, a criança não era vista. E o adolescente, no entanto, era visto como um adulto. Já, então, eu acho que esse conflito me soou um pouco adolescente, a pele viçosa, a questão de não se entender com os pais, e essa fuga também de querer fugir, que tem, hoje em dia os adolescentes, a gente sabe, a fuga é o celular, não só os adolescentes, né, mas me veio a adolescência, que talvez, nesse contexto que foi escrito esse texto, adolescente não era visto, né? Não tinha essa transição entre criança e adolescente, era já criança que não era vista como criança e já adulto, né? Não tinha fase, não sei. Perfeito, perfeito. Não, faz muito sentido essa construção que está se dando aqui, que tu está trazendo para nós, haja vista que muito da nossa geração contemporânea ocidental é muito beatnik, né? Nos Estados Unidos, década de 60, ou a França também, com as revoluções ali, é interessante a gente começar a pensar a clínica adolescente a partir do recorte da Dora. Luciana, por favor. Acho interessante a gente pensar também nessa parte, nessa questão dela ou querer fugir, ou querer, né, ir para o suicídio, né, fala que por não conseguir mais suportar a vida, né, a fuga é uma necessidade de que alguém te encontre, né, parece paradoxal, mas eu fujo porque algo ali é tão desconfortável que eu não consigo aguentar. Né? Então, eu desejo ter algo diferente, né? Então, é uma vontade também de ser encontrado. No ponto 1, ali tem um izinho, né? Quando você vai para a leitura de rodapé, Freud diz que as pessoas podem se perguntar, né? Como que os pais encontraram a carta se a escrivania, né? Ela estava trancada, né? E ele coloca que provavelmente ela fez com que os pais encontrassem essa carta, né? Propositalmente ela permitiu que a escrivania estivesse aberta para que essa carta fosse lida, né, com uma forma de fala, uma linguagem. Aí você citou, Cris, a questão da adolescência. A adolescência vai muito para o act out, né, se a gente chamar Lacan aqui para a conversa, né? E aí, qual é a forma de linguagem? Muitas vezes é a forma de linguagem do corpo, né? Eu me corto, né? Enfim, né? Eu fujo de casa, né? Eu deixo alguma mensagem, né? Induzindo que vai acontecer alguma coisa, às vezes até mesmo para chamar a atenção. Então, talvez seja esse o caso da Dora, né, no sentido de chamar a atenção dos pais, porque ela não conseguia, eles não tinham uma conversa, né, da forma familiar que Freud relata, que eles não conseguiam ter uma família que conseguisse conversar, né, que ela conseguisse ser entendida pelos pais. Né? Então, é uma forma de linguagem, né? Perfeito. A questão da atuação, né, Luciano? O acting out que tu disseste, né? Eu não consigo botar em palavras, eu atuo, né? E a forma que a Luciana fez foi uma forma bem interessante que também a gente pode seguir aqui, pessoal. Quando vocês verem ali na a questão das notas de rodapé algo relevante, pode trazer como comentário que que a gente vai indo. Porque se eu ler todos os rodapés, essa edição tem muito que é só tradução e não são propriamente curiosidades. Enquanto a Luciana falava, eu fiz questão de anotar aqui para compartilhar com vocês uma citação do Winnicott que me veio à cabeça, que diz exatamente isso, que diz, há uma satisfação em se esconder, mas que existe todo um desastre quando não se é encontrado. Né? Então eu me escondo com o propósito exatamente de que olhos me busquem, né? Só que aí tem os fracassos quando não são encontrados. Então, seguindo mais um pouquinho aqui. Não há dúvida de que a história clínica que esbocei até aqui não parece, em sua totalidade, digna de ser comunicada. Trata-se de uma petite hystérie, com os mais triviais de todos os sintomas somáticos ou psíquicos. Dispneia, tosse nervosas, afonia e possivelmente enxaqueca, além de alteração de humor, insociabilidade histérica e um tédio vitae, um tédio, né?
provavelmente não considerado grave. Por certo, já foram publicadas histórias clínicas mais interessantes de histéricos, e com frequência registradas de forma mais cuidadosa, pois a seguir nada se encontrará de estigmas da sensibilidade cutânea, da restrição do campo de visão e etc. Apenas me permito observar que todas as coleções de fenômenos bizarros e assombrosos, no caso da histeria, não contribuíram muito quanto ao conhecimento dessa doença que ainda permanece enigmática. O que nos falta é justamente o esclarecimento dos casos mais triviais e dos mais frequentes. E neles, os sintomas típicos, eu ficaria satisfeito se as circunstâncias me houvessem permitido fornecer de modo integral um esclarecimento para este caso de pequena histeria. De acordo com as minhas experiências com outros doentes, não duvido que meus recursos analíticos houvessem bastado para tanto. No ano de 1800, parei aqui e voltamos aqui. Cristiane, por favor. Tem no livro do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, tem uma personagem que ela se enquadra nisso que a gente está falando agora. Porque ela é filha de uma mulher solteira não, viúva, e ela claramente é uma adolescente no livro, é uma jovem. E ela sofre de uma paralisia momentânea na perna. Ela anda de cadeira de rodas, e a mãe leva ela frequentemente na igreja para ver se o padre dá jeito, porque médico nenhum dava e ela nunca teve nada, e ela tinha essa paralisia. E ela claramente era uma adolescente, se enquadra totalmente nesse tipo de histeria que o Dostoiévski sempre traz, a questão histérica, né? E ela era adolescente. E daí é muito legal tu fazer esse paralelo, porque Dostoiévski, ele era o cara que ele norteava muitos desses pensadores ali, né? O Nietzsche, o próprio Freud era norteado pelo Dostoiévski, falando sobre essa petite hystérie. E daí vamos lembrar um pequeno detalhe, que o paradigma que norteia o nascimento da psicanálise é a histeria, né? É a questão da época. A neurose que norteava a época era essa da repressão. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. E daí, só trazendo um recorte aqui, sem me tornar muito contemporâneo, mas vamos pensar que o nosso paradigma atual é o da violência, não é mais histeria. Por isso que mudou muito a forma de pensar a psicanálise. Hoje a gente pensa a neurose, não é como você deixando de fazer muitas coisas. A Renata Wittmann fala muito isso, mas hoje é muito você fazendo o que você não quer fazer. Você tem que frequentar certos lugares, você tem que grudar o teu filho. Meu filho aprendeu a programar, eu grudo ele e tenho que levar ele. Eu comprei vara de pescar e no intuito de vamos sair. Hoje, ou seja, tu condiciona a pessoa a fazer, a ter que fazer algo, né? Então, nota essa mudança de paradigma. Né? E quando a gente pensa no narcisismo, hoje também ele é muito fruto disso. Tu enclausura os teus pares com medo que eles vão para lugares de risco por violência. Né? Então, só pensar que as áreas de estudos mudam, mas muito bem pontuado pela Cristiane, trazer o Dostoiévski aqui para a conversa, haja visto o período sócio-histórico que nós estamos falando, né? Por isso que a gente sempre enfatiza o fato dessa leitura plural pode nos ajudar bastante. Então, vamos seguir mais um pouquinho. No ano de 1896, pouco tempo após a publicação dos meus estudos sobre histeria, juntamente com o Dr. J. Breuer, solicitei a um eminente colega da área seu parecer sobre a teoria psicológica da histeria ali defendida. Sem rodeios, respondeu-me
que a considerava uma generalização infundada de conclusões que poderiam ser corretas para alguns poucos casos. Desde então, tenho visto sobejamente casos de histeria. Tenho me ocupado alguns dias, semanas ou anos com cada caso, e em nenhum deles dei pela falta daquelas condições psíquicas postuladas pelos estudos. O trauma psíquico, o conflito dos afetos e, como acrescentei em publicações posteriores, o abalo na esfera sexual. Tratando-se de coisas que, por seu empenho em se esconder, tornaram-se patogênicas. Evidentemente, não é lícito esperar que os doentes as ofereçam ao médico. Tampouco é lícito resignar-se ao primeiro não que se oponha à investigação. Se algum colega quiser dar uma lida aqui na nota de rodapé e julgar ser importante, por favor, só peça a palavra. No caso de minha paciente Dora, foi graças à compreensão do pai, já várias vezes destacada, que não precisei eu mesmo buscar a conexão com a vida da paciente. Olha que interessante isso, pessoal. No caso de minha paciente Dora, foi graças à compreensão do pai, já várias vezes destacada, que não precisei eu mesmo buscar conexão com a vida da paciente, pelo menos para a última configuração da doença. Aqui eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês fariam isso? Né? Quem já atende há algum tempo, quem tem um estudo sobre o mínimo da teoria, esse caso da Dora, ele é muito comentado por ser um caso que não foi tão bem sucedido. Tá? Eu particularmente pontuaria, na minha humilde ótica, Freud está no início do seu percurso, tá? Então não imagine que ele é o detentor de todos os acertos, mas me parece que aí ele faz algo que quando a gente vai atender adolescente, é uma das maiores gafes. A gente ouvir os pais e não ouvir o nosso paciente, o nosso analisando. Né? Então, me parece, na minha humilde concepção, lendo Freud posteriormente, que aqui seria algo que hoje a gente não costuma fazer, porque eu quero saber a sua verdade, não a verdade de outro. Cristiane, por favor. A clínica no adolescente é muito complicada, né? Eu estou atendendo um adolescente, ele não abriu a câmera, falou que estava gripado. E ele falou assim, bem baixinho para mim, dá para a gente trocar o horário? Por quê? Porque aí eu faço um horário que meu pai não tá, que ele tá bem aqui do lado, falando bem baixinho para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser? Claro que eu troquei na hora, eu falei, vamos trocar um horário que você esteja mais à vontade e tudo. Mas eles têm essa questão de não trazer a visão que os pais mostram, né? E realmente é muito diferente quando o pai fala do problema que leva na clínica e quando a gente senta com o adolescente, é claro que o adolescente também vai tentar manipular a gente, percebam. Mas é uma outra história, é uma outra fala. Vai para um outro lugar, né? E daí, eu já vou passar ali para o Diego. Tem um livro muito interessante, que não é da psicanálise, mas é um autor chamado Khalil Gibran, e ele tem uma frase que viraliza em Instagram, que diz o seguinte: os pais são os arcos, os filhos são as flechas. Os pais somente lançam os seus filhos e sabe-se lá onde vai cair. Porém, psicanaliticamente não podemos negligenciar que os filhos são projeções narcísicas dos pais, e muitas vezes o que os pais querem? É realizar os seus problemas, as suas questões, realizar-se nos seus filhos. Então é muito comum numa clínica o pai trazer e tentar direcionar o analista. O Pedro Desante falou isso no Café Filosófico ontem. Ele falava exatamente isso, né, sobre o sujeito que tenta se realizar no outro.
E daí o pai traz o filho e normalmente acaba dando errado, porque fazer análise é tornar-se meio estranho, porque tu começa a criar a tua personalidade, né? Então, entenda que fazer clínica com adolescente, infelizmente, muitas vezes tem a barreira dos pais ali, e é importante a gente deixar claro isso, porque a gente atende o sujeito do inconsciente, e ele não tem idade. Então, não é alguém de 18 anos, é o sujeito com seus desejos, e é ele que a gente atende. Diego, por obséquio. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Eu tenho um filho isso que a Cristiane falou tem bastante relevância, porque eu tenho um menino de 11 anos, né? E ele está fazendo terapia, né? Faz terapia com psicanálise. E quando ele começou, na primeira sessão dele, ele olhou para mim e falou: pai, você não vai ouvir não, né? Que eu vou falar, né? Eu falei: não, Miguel, o pai não vai ouvir não, pode ficar tranquilo. Você fica lá no seu quarto, pega o computador do pai lá e fica em paz, né? E ele falou isso para mim na primeira sessão dele: pai, você não vai ouvir não, não é a preocupação dele se eu ia ouvir ou não o que ele tinha para falar. E exatamente esse é o ponto. E é legal a gente pensar da seguinte forma: quando o marido chega com a esposa, você deixa bem claro: eu estou atendendo a esposa, eu estou atendendo o marido. Essa regra também serve para o pai, para o filho, para a mãe e para a filha, enfim, tá? Porque é o sujeito do inconsciente. Doutora Mônica Sarmento, por obséquio, faça uso da palavra. Uau! Bom dia, pessoal. É uma pergunta, Michel, para você e para os colegas. Essa necessidade aí do filho do colega, né, do adolescente, que precisa ser ouvido apenas pelo seu analista, se trata apenas do conteúdo ou tem algo mais? Porque, digamos que ele vai falar alguma coisa que ele já falou até com o pai, mas naquele momento ele precisa de algo mais do que o sigilo do conteúdo. Se sim, isso é uma pergunta, tá? Se sim, que algo mais é esse? Eu arriscaria dizer que é começar o processo de matar esse pai. É começar a entender que ele é uma pessoa que vive além do pai e que ele tem capacidade de tomar as decisões dele. Que ele pode ter decisões, que ele tem o potencial de fazer as suas próprias coisas, que além do que esse pai determina para ele. Eu Você acho. tá Oi? Desculpa. Você está falando de um complexo de Édipo tardio? Se eu falar de Lacan, não existe complexo de Édipo tardio. Existe Então, complexo de Édipo que ele é atemporal. então eu sou normal. Talvez você seja humana, já cogitou essa hipótese? Então, eu, exceto porque a gente não vê o teu rosto, talvez seja um golfinho. Então, e talvez por isso Vocês que... gostariam de ver alguém Ah, comendo? Acho melhor não. eu tô com fome. Não, isso não é legal, isso é bullying. Não, mas tá bom, então eu já ia começar a confabular um complexo de Édipo de golfinhos aqui. Mas não, agora a gente pode cogitar que seja um complexo de Édipo de ser humano também, Mônica. Mas o golfinho me representa, tá? Tá bom, hashtag somos golfinho. Eu passo para a Cristiane, então, tá, Mônica? Você sabe que quando eu comecei com ele, eu também eu penso nisso, né? Porque adolescente, ele está nesse limbo, ele não sabe, ele é criança, ele é adulto, e dá responsabilidades para ele, mas depois tira. Então, eu fiz um acordo com ele. Falei assim, olha, o que a gente disser aqui, e que eu achar necessário comentar ou ajuda dos seus pais, eu vou acordar com você primeiro. Se você me autorizar eu falar com os seus pais, e aí eu vou falar. Mas se você não quiser, a gente espera o seu tempo. Porque os pais invadem muito, né? Invadem demais as decisões e aquilo. E dentro da psicanálise, aí entra no que a Mônica disse, é a liberdade, é o inconsciente. Vamos ver o que ele tem para falar. O que ele tem para falar, não o que eu preciso falar para os pais depois, né? Tem isso também. Entra exatamente nisso. Kaline, por favor.
Bom dia a todos. Bom dia. Sobre essa questão da Mônica, né? O adolescente ele está entrando muito nesse momento da vergonha, de entender quem ele é. Então, como os pais são aqueles que mais avaliam, né, estão o tempo todo castrando, né, de alguma forma, não sei nem se o termo poderia ser usado, o castrar, né? Mas limitando as ações e ensinando, então acho que ele tem a vergonha. Deixa eu mudar a tela, que eu estou na outra tela, estou olhando. Ele tem vergonha de estar falando e de ser julgado, principalmente a questão do julgamento, porque os pais estão sempre julgando. E aí, Cristiano, eu gosto muito da ideia quando eu vou falar sobre os adolescentes, eu gosto muito do cabo de guerra. O adolescente é como se fosse a corda, né, e que um lado ele puxa para a criança, outro lado ele puxa para o adulto. E eu trago muito também a questão da analogia ao estagiário. O adolescente é o estagiário do adulto. E aí vem a situação dos pais. Os pais não entendem como esse estagiário. E os pais, quando você traz, Michel, essa questão do caso em si, acho que o grande problema é que nós temos dois tipos de pais. Temos aqueles pais que enxergam realmente o filho, que ele tem problema, que ele tem dificuldades, e tem aquele pai que supervaloriza o filho e que não consegue enxergar quem é realmente a criança. E aí vem o grande problema da gente realmente escutar os pais. A gente tem que ponderar muito quem é esse pai, o que ele enxerga realmente do seu filho, né? Eu atendo alguns adolescentes e aí eu vejo muito essa questão de pais que enxergam de forma muito diferente o seu próprio filho. E eu estou vivendo uma situação bem difícil com o meu caçula, né? E aí eu estou começando a participar mais da vida dele, quer dizer, eu sempre participei, mas de ir mais na escola e enxergar, porque o que ele me conta não é o que eu enxerguei lá na escola, por exemplo, né? Ele tem muita questão que ele até brincou, ele disse que, mamãe, ele descobriu que ele se abala muito fácil, né? E aí a gente conversando, disse, mamãe, eu acho que eu me abalo muito fácil. Eu disse, meu amor, quem sabe, vamos começar a analisar. E realmente eu fui agora assistir o jogo com ele, o jogo dele, todos os meninos, acabou o jogo, como se reuniram, foram brincar lá, e eu procurei, cadê meu filho? Desapareceu, sabe quando desaparece? Aí eu procurando, lá vem ele, todo emburrado, de cara feia, abandonou os meninos, e ele de cara feia, eu disse, o que foi que houve, Vinícius? Ele disse, não, a gente perdeu não sei o que, eu disse, vá onde estão os meninos, vá falar com os meninos, o fulaninho estava falando com você super bem, interagindo, e você não percebeu que ele estava interagindo. Tudo ele traz para o vitimismo, meu caçula. E aí, se eu ficar só escutando o que ele fala, estava me trazendo problema, porque eu estava sofrendo demais, eu já ia falar com a coordenação, e ele se achando o excluído. Quando, na verdade, o que eu percebi vendo em loco é que ele está se excluindo. Ele se abala e se exclui, né? Então, assim, é interessante a gente ver quem é esse pai. É o pai que enxerga realmente os defeitos do filho, ou é o pai que escuta, ou é o pai, como não sei se foi Cristiana, se foi a Luciana que falou, que exalta, ou foi Michel, exalta muito o filho, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos pais assim. Meu filho é o máximo. É o ideal de ego, né, Karine, que vai Exatamente. colocando e lembrando que ideal de ego, essa questão de expectativas, a gente está falando do imaginário, né? Antes de passar ali para a Jane, isso que a Karine bem pontuou para nós, vamos pensar que a gente se inscreve sempre numa fantasia, e muito da nossa vida é norteado, como a gente já conversou sobre o Joseph Campbell, do mito do herói. Tem muita, eu lembro que sobre essa ótica é muito comum essa questão de vitimização, porque a partir da vitimização, de alguma forma, eu recebo um olhar e eu sou enaltecido, né? Há um certo mártir que às vezes a pessoa pode estar inscrita nessa lógica. Jane, por obséquio. Eu estava pensando aqui, escutando, enfim, e eu também atendo alguns adolescentes, e eu acho que um ponto que atravessa muito é a questão do pagamento, né? Porque então os pais pagam pela análise do filho, e aí eles entendem que têm o direito de cobrar algumas coisas do analista que talvez não estejam no tempo do adolescente, ou enfim, nem no nosso poder em muitos momentos, né?
Então, eu vejo na minha clínica, pelo menos, que isso é um ponto que sempre precisa colocar até um limite nos pais, assim, de dizer, olha só, então, eu entendo que quem paga é tu, mas, né, temos aqui outras coisas que atravessam, que não são nesse tempo que tu espera que seja, ou enfim, né. Então, eu acho que a questão do pagamento, e eu lembrei da Cris, quando tu falava da questão da cobrança também, né, Cris, fiquei pensando que isso é uma coisa que atravessa muito também quando a gente atende adolescentes, né. Isso que a Jenny bem pontuou, né? Eu, em especial, atendi alguns adolescentes e tinha um pai que no primeiro momento ele trazia o filho e ele ficava aguardando na sala de espera, era no meu consultório presencial na época, e ele ficava aguardando. E aos pouquinhos que a nossa análise foi evoluindo, o percurso, o adolescente chegou à elaboração de que tudo que ele precisava, ele estava sendo de 17 para 18 anos, tudo que ele precisava era escolher a carreira dele e ele precisaria sair de casa. E aí ele não voltou para análise. Porque era essa a ideia, né? Às vezes a gente tem essa lógica mercadológica de que eu pago e você entrega o que eu comprei. Só que a gente não está falando de uma mercadoria, a gente está falando de um sujeito e não de um objeto. Então tu traz a pessoa para análise esperando que ela vai se tornar quem você imagina, expectativa, imaginário, e aí tem as possibilidades que são atravessadas pelo real. E daí sai uma outra coisa, né? Então é aí que a gente trabalha. Elisiane, por obséquio. Bom dia. Bom dia. Então, eu vou trazer aqui uma experiência como professora de Pilates, que eu atendo mães e filhos, adolescentes também. E é sempre muito difícil, porque a mãe não respeita, de fato, o tempo. A gente precisa de um tempo de descanso entre um intervalo de um exercício e outro. E a mãe fica, você já está descansando demais, já está enrolando muito. Ou então, quando a adolescente, por exemplo, eu tive a experiência de uma menina que já tinha vindo do balé. Então, ela queria alguns exercícios que, de fato, fossem mais divertidos para ela. E aí, ela já tinha me posicionado antes e a gente tentou fazer. E a mãe foi lá, não, esse exercício é muito perigoso, para que serve isso? Aí eu fui explicar. Então, na verdade, a gente vê que não é só na escuta da psicanálise, eles realmente intervêm de forma muito difícil. E eu escolhi não atender, inclusive, não receber mais mães e filhos, porque elas não deixam os filhos se desenvolverem. Era difícil para mim ver e ficar. Eu perdia muito tempo na aula explicando para a mãe para que servia, o que fazia, e ela acabava não fazendo o exercício dela, de tanto que ela ficava querendo dizer como a filha deveria fazer, né? É bem complicado em muitas áreas. Perfeito. Eu vou ler aqui o do Tiago e a gente segue mais um pouquinho. Até a Adriana pediu, mas deixa eu ler o que o Tiago colocou. Os pais não gostam quando percebem que não vou contar nada da sessão nem orientar os filhos. Mas a frustração é reguladora até aos pais. Diga-se de passagem que aí a gente vai falar do Édipo em Lacan, né? Que você castra o filho e castra também a mãe, né? Para que ela não engula esse filho. Adriana, por favor. Eu vejo que quando a gente está atendendo adolescente e os pais também faz análise também, fica uma coisa mais equilibrada. Na maioria das vezes, quando os pais não fazem não tem nenhum tipo de atendimento, né, psicológico, e que fica nesse conflito, devido à ansiedade que eles ficam de querer resolver a situação do filho, para que não tragam problemas para eles mesmos na criação. Porque a posição do pai é querer resolver os problemas para que corra uma criação tranquila, uma criação que na hora que chegar na fase adulta, não, eu fiz o meu melhor. Levei para a psicanálise, levei para o psicólogo, né? Mas e você? Está fazendo para que isso
acompanha junto com a análise do filho também, Exato, isso daí a gente está falando exatamente do que é queixa e né? do que é demanda, né, Adriana? Exatamente. Então, eu vejo que, às vezes, na maioria das vezes, os pais não estão tendo um acompanhamento. E É, aí dificulta o acompanhamento do filho, né? Porque ele tem essa necessidade da pressa, né? De querer resolver, que o filho está sofrendo, né? Ai, meu filho, não, eu tenho que fazer isso para ele, eu tenho que. Então, eu uhum, vejo que nos atendimentos eu sempre procuro ver com os pais, né? Que como é a questão, igual as meninas falaram, né? Do pagamento e tudo. Então, nessa hora, a gente tem essa oportunidade de ter essa conversa com o pai, se ele também faz, né? per- Porque aí eu acho que encaixa. Que aí você sim, tem uma noção de como você vai lidar com esse pai. sim, faz sentido. Cristiane, Hum. por obséquio, acho que É um comentário rapidinho, pegando esse gancho da Adriana. Esse aham, adolescente em específico que eu estou atendendo, a mãe me procurou e, e aí eu falei o valor, tudo, e aí ela meio que, eu vou ver aqui e tal. E aí eu tive, assim, eu arrisquei da minha fala, eu mandei o áudio para ela e falei assim, olha, é importante, tudo bem, você colocar ele na mesma instituição, que ele é uma instituição evangélica, e ele vai ver aquilo, só uma visão. Ter uma visão de fora, uma visão laica, é muito importante para o adolescente. uhum. E foi aí que ela me contratou. Ela contratou e ela mudou de ideia. Porque às vezes os pais colocam, ele é evangélico, vou colocar numa visão ali, numa instituição evangélica, um profissional evangélico. Aí complica a cabecinha do adolescente. Sim, tu tá botando uma caixa, né? Uma caixa. Então, a gente vai ler mais um pouquinho o caso da Dora e depois a gente vai pontuando aqui, caso haja um tempo. No caso de, buscando aqui para buscar o contexto. No caso de minha paciente Dora, foi graças à compreensão do pai, já várias vezes destacada, que não precisei eu mesmo buscar a conexão com a vida da paciente, pelo menos para a última configuração da doença. O pai contou-me que em B, ele e sua família haviam selado uma amizade íntima com o casal que ali já residia havia muitos anos. A senhora K teria cuidado dele durante sua grande doença e, dessa forma, adquirido um direito eterno à sua gratidão. O senhor K sempre teria sido muito amável com a sua filha Dora, fazia passeios com ela. Quando ele se encontrava em B, dava-lhe pequenos presentes, mas ninguém teria visto nada de maldoso nisso. Dora cuidava dos 2 filhos pequenos do casal K, do modo mais esmerado, praticamente assumindo junto a eles o papel de mãe. Quando o pai e filha me procuraram no verão, há 2 anos, estavam justamente prestes a empreender uma viagem para a casa do senhor e da senhora K, que estavam passando o verão em um dos nossos lagos alpinos. Dora deveria ficar várias semanas na casa da família K. O pai pretendia viajar de volta após poucos dias. Nesses dias, o senhor K também estava presente, mas quando o pai se preparava para partir, a moça de súbito declarou, de maneira muito resoluta, que retornaria junto ao pai. E de fato assim o fez. Somente alguns dias mais tarde deu explicação para o seu estranho comportamento. Ao contar para a mãe que deveria transmitir a história ao pai que o Sr. K, durante um passeio após uma volta de barco pelo lago, teria ousado fazer-lhe uma proposta amorosa. O acusado, ao ser interpelado pelo pai e pelo tio no encontro seguinte, negou com toda a veemência todo e qualquer passo de sua parte que houvesse merecido uma tal interpretação e passou a suspeitar da moça que, segundo o relato da senhora K, só mostrava interesse por assuntos sexuais e que em sua casa no lago havia lido, inclusive, a Fisiologia do Amor de Mantegazza,
e livros similares, e que provavelmente, aquecida por essas leituras, teria imaginado toda a cena que descreveu. Eu não duvido, disse o pai, que esse incidente seja responsável pelas alterações de humor, pela irritabilidade e pelas ideias suicidas de Dora. Ela exige de mim que eu rompa o contato com o Sr. K, e principalmente com a Sra. K, a quem antes simplesmente venerava. Mas não posso fazê-lo, pois, em primeiro lugar, eu mesmo considero a história contada por Dora sobre o insolente atrevimento do homem uma fantasia que se impôs a ela. Em segundo lugar, porque estou ligado à Sra. K por uma sincera amizade e não quero magoá-la. A pobre mulher é muito infeliz com seu marido, de quem, aliás, não tenho a melhor opinião. Ela própria sofria muito dos nervos e em mim encontra seu único apoio. No meu estado de saúde, certamente não preciso garantir ao senhor que por trás dessa relação se esconde nada de ilícito. Somos duas pobres criaturas que nos consolamos mutuamente como podemos, em um envolvimento amistoso. O senhor sabe que não encontro nada disso em minha própria esposa. Mas Dora, que tem a minha cabeça dura, não se deixa demover de seu ódio contra os K. Seu último ataque ocorreu após uma conversa, na qual voltou a me fazer a mesma exigência. O senhor me procure agora. O senhor que procure agora colocá-la em melhores caminhos. Olha só, vamos abrir um parêntese aqui. Vamos trazer até o Ferenczi para a conversa, né? O quanto há um desmentido frente ao que a menina trouxe, né? O que a Dora trouxe, e toda a questão de não, você está louca, isso não acontece. Mas olha essa frase: o Senhor que procure agora colocá-la em melhores caminhos. Quem já não atendeu alguém que disse: fala com ele por mim, fala com ela por mim? Então, o que a gente está falando aqui? O analista entrando como aquele que vai resolver algo que o sujeito não se implica, não se responsabiliza. Lembre, a pessoa entra na análise para buscar uma ratificação, alguém que concorde com o seu ponto de vista. E o analista é aquele que vai auxiliar na retificação. Qual é a sua responsabilidade nesse mal que te aflige? Isso é retificação. Retificação subjetiva, a gente pode falar. Algum colega quer pontuar sobre esse trecho? Eu vou ler o Tiago e depois passo para a Cristiane. Muito recorrente é quando esposas buscam para o marido também. De fato, Tiago. Eu lembro de um dos atendimentos que a pessoa disse: olha, se eu te der o telefone dele, você fala com ele, você liga para ele, né? Cristiane, por favor. Lendo esse trechinho e trazendo o Ferenczi para a roda da conversa, o Ferenczi, quando se era atendido por Freud, pensou ele que o atendimento dele era muito insensível, porque Ferenczi, na sua infância, teve o abuso, e o Freud não acolhia de uma maneira sincera. E talvez tenha sido esse o rompimento não, a diferença de atendimento de Freud e Ferenczi. E aqui a gente vê essa rigidez, esse engessamento do Freud. Eu não sei se eu estou... Vamos só abrir uma pontuação aqui, que quem dá essa palavra é sobretudo o pai, né? É o pai que está falando, o Freud está só escutando. Então, é que o Freud... lá no começo ainda fala que enxergava Dora no começo pela fala do pai. Ah, sim. Mas vou defender o Freud aqui, tá? Já que ele não como se precisasse também, né? Mas vamos só lembrar que a gente está falando aqui muito do início de 1900, né? O Ferenczi já é um cara que chega lá em 1920 alguma coisa, quando ele começa a pontuar sobre essas análises. Antes de passar para a Luciana, vou só abrir um parêntese aqui importante. O Ferenczi, ele é o cara do tato,
palavra tato, inclusive depois citada por Freud, é do Ferenczi. O Ferenczi, ele é realmente empático, mas não podemos negar que o Ferenczi tinha no Freud uma figura paterna, o Ferenczi tinha no Freud toda uma expectativa do imaginário, tanto que ele insiste para Freud fazer análise. O Freud dizia, não, eu não, ele relutou, porque o Freud sabia que tinha uma resistência, uma barreira entre os dois. Luciana, por obséquio. É interessante a gente pensar aqui se houve o desmentido e o que é esse desmentido. Né? Uhum. Por quê? Porque a gente ouve muito desmentir, tá, mas o que seria? Porque no relato de Freud, fala que o pai foi até o Sr. K. Ou seja, no primeiro momento, houve um acolhimento da versão da Dora. Né? Ninguém disse, não, deixa isso para lá, é coisa só da sua cabeça. Não, ela não era uma menina, né, no qual os pais, né, falavam assim, nossa, defendo minha filha ali com, né, unhas e dentes. Não era o caso, mas ele foi até lá. Só que havia também uma intencionalidade dos pais em continuar com essa amizade, né? E o pai relata aqui, né, a questão de amor ali, né, pela senhora K, né? E aí o interesse de ter amizade com essa família, então vamos deixar como está. Então, no primeiro momento, eu acredito que é muito mais a resistência dos pais e não saber lidar com a filha do que o desmentido em si, né? Porque houve aquela questão de que, não, vamos lá tirar a prova dos 9, ver o que aconteceu, né, no primeiro momento. Né? Mas como ela sempre foi uma menina muito difícil, né, dos pais conviverem, joga para Freud, igual muitos pais jogam para os professores, né, nas escolas, né? Ó, a educação é contigo, né? Vê o que você consegue fazer, colocar no melhor caminho. Obrigado por ter pontuado isso, principalmente por esse ponto que ela trouxe. Realmente não teve desmentido, porque ele vai realmente até lá. E é legal para a gente pensar que desmentido não quer dizer também de quando tu avalia também se a situação, né? No caso, o que a gente pode pensar é igual, existe muito uma onda que diz tudo é holding na clínica, tudo é desmentido quando a pessoa não é chancelada. Né? Então tem esse ponto também que é importante, porque daí entra naquele pai que concorda tudo com o filho. E daí tu aliena esse filho e aí a gente fala de imaginário. Né? Eu acho que é bem coerente o que a Luciana trouxe. Eu trouxe o Ferenczi já para fazer esse pantano todo aqui para a gente continuar conversando. Isso é importante a gente imaginar que não é porque a pessoa traz que quer dizer que aquilo seja real, mas como que a gente vai trabalhar frente quando acontecem situações assim. Kaline, por favor. É interessante essa questão do desmentido, porque não houve um desmentido a princípio. Uhum. Só que aí na hora que eles continuam com essa amizade, com essa família e não quer deixar, é como se eles chancelassem a situação da família. A família está certa e Dora está errada. Eu digo isso porque eu tenho uma pessoa próxima que aconteceu praticamente a mesma coisa. Aí até hoje ela tem muita dor do pai, porque o pai continuou com a mesma amizade, porque precisava até financeiramente da pessoa. Então, assim, não houve o desmentido no início, ele acreditou e tomou satisfação, mas não rompeu, que é o que todo mundo espera, né? Quando há uma situação dessa, que haja esse rompimento, pelo menos diminua essa amizade, para poder realmente se entender que houve, que reconheceu que ela estava certa. E aí, acho que talvez na cabeça dela, tudo tenha se feito, como ela já era uma pessoa difícil, já tenha se chancelado, disse, não, eles não acreditaram em mim, eles preferiram acreditar na família. Perfeito, legal. Mais um outro ponto, e assim a gente nunca esquece que para a psicanálise sempre há 3 pontos, né? O meu e o seu e de quem está correto. É sempre importante a gente lembrar disso. Rita, por favor. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Porque elaborar seria ela, ao caso ser concluído que realmente ela foi assediada e que realmente o pai tem um caso e que ela tem uma vida e o pai tem a vida própria.
eu entendo que isso era importante, ela entender, não, meu pai realmente tem interesse em ficar com a senhora cá, a vida é dele, e o pai também chegar, minha filha, realmente aconteceu isso, e acreditar nela, que houve, né? Talvez não rompesse, mas ela deveria, sim, chegar a esse ponto de compreender. Rita, eu acho importante pontuar um detalhe aqui, né? Se for por uma lógica moral, o que tu estás falando faz todo sentido, né? Pela lógica moral. Mas é importante a gente lembrar que psicanálise não é moral, né? Psicanálise é ética. Então, frente à moral, e que compactua com o que você está dizendo, a gente faria com que ela fizesse essa questão, esse movimento. Mas, frente ao sujeito do inconsciente, o que ela deseja fazer, né? Então, acho que o importante é a gente trabalhar qual é a ambiguidade que está em questão, caso fosse, mas que ela chegasse no desejo dela, não do meu como analista, né? Eu penso dessa forma. Sim, ela tem que chegar nesse lugar, né, de compreender. Isso, mas isso consiste, essa elaboração por parte dela, né? Então, se a gente falar, não, você tem que concordar. Não, se ela chegar e disser, não, eu não quero concordar, não faz sentido nenhum. Aí a verdade dela é a verdade do sujeito, né? Porque é aí que a gente está dizendo, não é a verdade do pai, é a verdade de quem a gente atende ali, na clínica. Né? Sim, entendi. Tá, obrigada. De nada por nada. Colegas, haja vista o adiantado da hora, agradeço a participação de todos e convido todos para quarta-feira voltarmos a conversar de psicanálise, vamos falar sobre além do princípio do prazer, ali o nosso colega Augusto havia indicado esse texto. Doutor Augusto, por obséquio, faça uso da palavra antes do fechamento. Não, foi eu e minha utilização de tecnologia errada. Eu fui bater palmas e levantei a mão. Me perdoe. Fica tranquilo, eu fiz isso diversas vezes, assim, é muito legal. E daí eu começava a falar é tipo quando a gente tropeça e sai correndo para não dizer que tropeçou. Eu fazia isso, eu pedia a palavra, mas para não dizer, eu continuava correndo e falava qualquer besteira. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos. Quarta-feira a gente se encontra de novo. E